Olá, amigos e companheiros da Casa Verdade e Vida. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para participar da divulgação do Evangelho. E como sempre fazemos, antes de darmos início à preleção, nós fazemos a nossa elevação. Então, neste momento, nós vamos convidar a todos os companheiros que estão assistindo que possam fechar os seus olhos, possam se concentrar na luz do Pai Maior. Vamos respirar profundamente por algumas vezes, sentindo nos acalmar, sentindo nos tranquilizar para participarmos de mais este Evangelho. Vamos nos ligar com a Casa Verdade e Vida e com todos os nossos irmãos que cuidam da proteção, segurança e higienização da nossa casa. Vamos também rogando para que uma rede de proteção seja estabelecida na Casa Verdade e Vida e em todos os nossos lares. Vamos nos ligando ao amado Dr. Bezerra de Menezes e equipe, ao irmão Ricardo, para que reforce as proteções da casa. Vamos nos ligar ao Anjo Ismael, espírito tutelar da nossa pátria. E vamos também nos ligar com a nossa Mãe Maria de Nazaré. E através dela, com o amado Mestre Jesus, agradecendo neste momento por esta oportunidade, pela proteção, pelo esclarecimento e pela cura que, com fé, esperamos alcançar. E pedindo também ao Mestre Jesus que leve a nossa prece em agradecimento ao nosso Pai Celeste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Então hoje, além do Evangelho que a gente vai refletir com vocês, nós somos convidados também a falar um pouquinho sobre a própria Casa Verdade e Vida, a sua fundação, como surgiu a ideia da casa, porque nesta semana ela comemora 22 anos de fundação. Então nós vamos rapidamente fazer aí uma retrospectiva da história da casa, né? Tudo que já foi realizado, as mudanças, enfim, como a casa chegou até hoje. E o começo dela foi lá pelos idos de 1996, 1997, onde dirigíamos uma escola de aprendizes do Evangelho na casa de Timóteo, aí também em São Bernardo. E no programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, tem uma atividade chamada Caravana de Evangelização e Auxílio. E a turma escolheu iniciar uma atividade na Vila São Pedro, próxima aí à Casa Verdade e Vida, onde mensalmente todas as arrecadações de doações e de alimentos, roupas, etc., eram levadas para a comunidade, onde lá tinha uma companheira que cedia a sala da casa dela para que pudéssemos realizar essa atividade. E depois que nós tínhamos essa primeira parte realizada, nós também fazíamos uma preleção do Evangelho. Assim, de maneira um pouco improvisada, sem muitos recursos, porque o espaço era pequeno, muitas pessoas compareciam e era muito gratificante. E foi assim que deu início a essa atividade através dessa caravana. Depois de um tempo, o trabalho começou a crescer e para facilitar as atividades e dar início aos atendimentos, nós alugamos um salão na Avenida Amazonas, ali no comecinho da Vila São Pedro, porque o trabalho aumentou, o acesso à comunidade ali naquele momento com o automóvel era difícil, então foi tomada essa decisão. Os alunos e todos os companheiros participantes fizemos
ou assumimos, né, esse compromisso de então alugar o espaço. E ali foi fundada a Casa Verdade e Vida, no dia 9 de julho de 1999. Naquele momento, a rua em que a casa estava instalada não era asfaltada, o que também dificultava muitas vezes o acesso de assistidos, de expositores. E a casa também apresentava alguns problemas construtivos, como, por exemplo, o vazamento de água. Escorria muitas vezes a água pela parede quando chovia. Isso dificultava a guarda de alimentos, a guarda até de roupas, né, que eram doadas, e também afetava a saúde de muitos assistidos e trabalhadores. Então, a gente encontrou ali alguma dificuldade de trabalho. Foi quando surgiu o salão que estamos hoje, ali no Irajá, onde era, na verdade, um salãozinho de festas. Primeiro, só o salão do andar térreo, e pela escada a gente tinha acesso à cozinha, simplesmente. O salão era menor, até no determinado momento, aqui nós usávamos lá no outro espaço, mas foi suficiente para darmos início e com melhores condições. Dos sócios fundadores, que ainda estão na casa, nós podemos lembrar aqui, espero não esquecer de ninguém, da Irene, a Geusa, a Luzia Camolese, a Cida Garcia, o Aurélio, o seu Romano e eu. Logo que nós demos início às atividades lá no Jardim Irajá, nós abrimos a primeira escola de aprendizes do Evangelho. E também o grupo se dividiu numa outra atividade assistencial, que era trabalhar na construção de uma creche. E depois de algum tempo foi concedido pela Prefeitura de São Bernardo um terreno em forma de comodato, né, por muitos anos, lá no bairro Tabuão, e onde foi instalada inicialmente a creche Jardim de Esperança. Então, muita atividade social, muita atividade de busca de recursos para dar início à construção do prédio para abrigar a creche. Depois de um tempo, e mesmo em decorrência do terreno lá ser bem grande, muitas atividades foram feitas, como barracas para festas juninas, noite de pizza, etc. E assim foi construído lá um prédio de aproximadamente uns 400 metros quadrados, com instalações adequadas a uma escola, como vestiário, banheiro, cozinha, etc. Foi assim um momento bastante prazeroso, bastante realizador. Neste momento também, a casa tinha crescido nos seus trabalhos e surgiu a oportunidade de alugar o salãozinho de esquina, que era uma loja de manutenção de máquinas de lavar. A pessoa entregou e a senhoria ofereceu para nós o salão, o que nos ajudou para organizar o bazar, ter espaço para guardar as doações, etc. E mais para frente ainda, a pessoa que alugava a casa queria uma redução de aluguel e foi proposto ela diminuir o terreno da casa e ceder para o Verdade e Vida, onde hoje é o espaço que nós preparamos lá e são feitas as orientações e tem a Câmara de Passe do P3. Então a casa, dentro do possível, ela também se expandiu ali, mas ainda, depois de tanto tempo, somos locatários, pagamos aluguel, né? A creche, neste momento, ela necessitava de muitos subsídios. Contávamos com a ajuda da prefeitura, a termomecânica também ajudava bastante, e outras instituições e voluntários. É uma atividade que realmente as pessoas ajudam bastante. Mas a prefeitura, por exigências legais, exigiu que a creche não poderia ter vínculo nenhum com nenhuma atividade religiosa. Então, foi preciso fazer uma separação entre a Casa Verdade e Vida e a instituição Jardim de Esperança. E, neste momento, para que ambas funcionassem, os trabalhadores fizeram a sua escolha, a sua opção. Alguns permaneceram na Casa Verdade e Vida,
que de cunho de estudos e de cunho religioso, e outros foram para a atividade da creche. De lá para cá, outras escolas foram abertas na Casa Verdade e Vida, algumas atividades que são inclusive exigidas pela Aliança Espírita Evangélica, que é onde a casa é filiada. Outras atividades também foram abertas, como a mocidade, evangelização infantil e outros trabalhos assistenciais. Mas talvez pelo momento que a gente já vem vivendo aí há alguns anos, o próprio movimento espírita deixou de ter vários trabalhadores, e a nossa casa não fugiu à regra. Muitos mudaram de casa, outros foram se dedicar a outras linhas de trabalho, outros ainda se mudaram de cidades, de estados, né? Ou então até mesmo não concordaram muito com as diretrizes da aliança, as diretrizes do trabalho, preferiam que fosse alguma coisa diferente, mas a gente tinha que seguir as diretrizes, né? Mas, em compensação, muitos outros companheiros chegaram, né? Primeiramente na forma de assistidos, depois como alunos e agora como trabalhadores. E com isso a casa vem mantendo as suas atividades. Todas as casas espíritas lutam com dificuldades para se manterem, sob ponto de vista financeiro e ponto de vista de trabalhadores também, né? Mão de obra, e alguns trabalhos deixaram de ser oferecidos. No nosso caso, nós não temos a evangelização infantil, mocidade, mas a gente sempre tem a esperança de ter um quadro de trabalhadores preparados, e também a região em que a casa está instalada ter essa demanda, né, para que o trabalho possa também frutificar e ficar bem alicerçado. E agora, de 2020 para cá, estamos vivendo essa fase de pandemia, né? Onde, por exigências legais, questões sanitárias, muitos estabelecimentos tiveram que, ora fechar, ora limitar o funcionamento, né? No tempo de abertura, ou então no número de pessoas que possam estar presentes, mas a tecnologia nos ajudou, e alguns trabalhos continuaram na forma não presencial, né? Outros continuam, mesmo com restrições, acontecendo presencialmente. E a nossa casa está agora no momento de preparação, assim como outras tantas casas, preparação para voltar a funcionar. Tudo com muita responsabilidade, seguindo rigorosamente aí os protocolos sanitários, mas aos pouquinhos, e se Deus quiser, a gente vai conseguir novamente ter atividades presenciais. E agora nós temos que pensar no futuro. Estamos vivendo novos tempos e precisamos nos adaptar para este novo normal, né? Se é que existe um novo normal. Mas as atividades presenciais são muito importantes. Algumas atividades realmente têm uma eficácia maior presencialmente. E os dirigentes estão aí buscando orientar a forma de trabalho, os próprios trabalhadores, para que de modo eficaz, de modo seguro, conciliar o que pode ser feito à distância e o que pode ser feito ou necessita ser feito presencialmente. Então, é preciso pensar na metodologia de trabalho, nos recursos disponíveis, né? Tanto dos trabalhadores como dos assistidos, a divulgação e acompanhamento dos trabalhos, resultados dos tratamentos, porque muitas vezes o assistido não tem um recurso para assistir o evangelho pela internet, ou então o trabalhador ou o preletor não tem também recursos adequados. A gente faz aí de maneira até que improvisada, mas está dando certo, e aos pouquinhos a gente também vai aprendendo, vai aperfeiçoando, né? Não é tarefa simples, é uma tarefa onde precisa realmente da união de todos nós, precisa do fortalecimento de todos nós para que a casa se mantenha ativa, se mantenha prestando este grandioso serviço de evangelização e auxílio. Então, essa, resumidamente, é a história da Casa Verdade e Vida, que completa agora, dia 9 de julho, 22 anos de fundação.
E agora eu vou convidar a todos a continuarem conosco para fazermos uma breve reflexão sobre o Evangelho, que nós escolhemos um tema que está no livro de Mateus e que tem uma frase marcante desta passagem, né, de Jesus, que ele fala para os seus discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos de fé? Então, diz no Evangelho, naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Quer dizer, calmamente ele permaneceu. Os discípulos aproximaram-se dele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus então respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos de fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Então os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, vamos fazer uma reflexão a respeito do tema. Em determinadas passagens, nos dá a entender até que os discípulos acompanhavam Jesus, mas realmente não conheciam com profundidade quem era Jesus, qual era a sua missão, toda a sua capacidade de ensinar, toda a sua capacidade de demonstrar o amor, toda a capacidade de demonstrar o plano divino na Terra. E não é diferente hoje. Nós também, por tudo que estudamos, por tudo que nos é divulgado, por todos os recursos que hoje nós temos acesso, nós também passamos por situações que muitas vezes nos faz questionar a nossa fé. Até mais, nos faz pensar onde Deus está. Por que será que Ele não me ajuda? Por que será que Deus não atende às minhas preces? E isso será por falta de fé ou falta de compreensão do plano de Deus, onde normalmente queremos que as coisas aconteçam da maneira que desejamos e no tempo que queremos. Somos exigentes, tem que ser do meu jeito e no meu tempo. E sabemos que não é assim. Em determinadas situações, são tantas questões envolvidas que muitas vezes a gente nem alcança a grandeza, a amplitude dessas situações. E os nossos irmãos maiores nos esclarecem sempre que eles mesmos não podem atuar em determinadas situações porque precisam respeitar o nosso livre-arbítrio, tanto o nosso livre-arbítrio individual como o nosso livre-arbítrio coletivo. E há também a questão das faixas vibratórias que emanamos, também individualmente ou coletivamente, o que muitas vezes não permite que a ajuda venha rapidamente, né? E as mudanças que tanto desejamos aconteçam. Então eles estão ali apostos do nosso lado, tentando ajudar, torcendo por nós, emanando sugestões, emanando vibrações de amor, para que a gente possa entender, para que a gente possa abrir o coração e a mente e ter uma intuição, ter um caminho, mas muitas vezes a gente não consegue. E aí, por uma questão de escolha, pela questão do livre-arbítrio, essa ajuda que está ali disponível não pode ser levada a termo. Então, nós precisamos nos lembrar de que sempre estará presente em nossas vidas o Pai Maior e que precisamos ter o coração calmo, o coração sereno para senti-lo, para escutá-lo, que também, se nós estivermos com a mente muito confusa, com muita bagunça, com muitos pensamentos conflitantes, a gente sequer escuta a intuição, a gente percebe o amor que vem de Deus e toca o nosso coração e a nossa mente. Se o nosso coração estiver agitado, se o nosso coração estiver rancoroso, se estivermos magoados, Deus não estará ali. Não porque o amor dele não nos alcança, somos nós que não vamos conseguir alcançar o amor de Deus, por uma questão de afinidade, por uma questão de vibração.
Então precisamos entender e confiar, ter fé realmente, que Deus quer o melhor para nós. O problema é que muitas vezes não queremos o que Deus quer para nós. Nós imaginamos, né, que aquilo que escolhemos para nós é o melhor. E nem sempre. Muitas vezes a gente até é aconselhado, até é intuído, mas a gente teima. A gente vai percorrer um caminho que depois vai nos trazer muita tristeza, muitos prejuízos, né, morais, emocionais e até financeiros. Mas também podemos olhar essa situação como um experimento, como uma vivência, né? É um crescimento. E aí, quando a gente tiver a oportunidade, por essa experiência, de orientar algum companheiro que nos peça ajuda, eles vão falar, não vou seguir não. E vai seguir o mesmo caminho, percorrer a mesma trilha, cometer aí as mesmas falhas por vezes e vai lá depois reconhecer que realmente poderia ou deveria ter sido um novo caminho, né? Então, se nós não acerenarmos o nosso coração, a nossa mente, vai ficar complicado, porque acabamos por gerar um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E aí a gente sabe quem é que vai ter a razão, quem é que vai ter o melhor plano para nós, né? Então, Jesus, repetindo a frase, né, nos fala novamente, por que tendes tanto medo, homens fracos de fé? Então é uma chamada para que a gente possa buscar a fé. Precisamos simplesmente ter fé, mas uma fé raciocinada, uma fé esclarecida, uma fé amadurecida. Sairmos, portanto, de crenças, de dogmas, de superstições, de pensamentos limitantes que faz com que a nossa fé seja acompanhada pelo medo, pelo trauma, pela frustração. Então temos que buscar sim uma fé bem alicerçada no nosso coração e na nossa mente. Precisamos confiar que Jesus vem para nós trazendo alívio, trazendo a calmaria que ele mesmo teve naquele momento em que o mar estava agitado e ele dormia serenamente. Então precisamos ter sim fé, ter confiança e temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos ser aquele que esperamos do outro na sociedade, porque também nós muitas vezes criticamos o nosso irmão, apontamos o dedo para ele, não gostamos de muitas atitudes, mas nós mesmos não nos reformamos e conseguimos ser aquilo que nós esperamos do outro. Então nós precisamos também refletir sobre isso. Não podemos ficar esperando também por paternalismos da sociedade ou paternalismos do governo. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, precisamos nos reformar para que o auxílio venha e que possamos deixar de ser assistidos e possamos também auxiliar. Porque a grande liberdade que o homem alcança é quando ele pode caminhar por si só, caminhar por ele mesmo e auxiliar aqueles que estão ao seu lado. Então, meus amigos, vamos buscar esta fé com confiança, com esperança e com determinação de que muito está sendo feito pela espiritualidade amiga para nós e para o nosso planeta, sobretudo nesse momento que passamos. Então vamos nos ligar ao Pai através das nossas orações, meditações, vibrações, para obtermos esclarecimentos e fortalecimento. O nosso Pai maior, Jesus, e todos os nossos irmãos nos mostrarão o caminho, a verdade e a vida. E agora nós vamos fazer o encerramento do nosso encontro. Nós vamos fazer, pelo muito que recebemos, né? Vamos agradecer e retribuir através das nossas vibrações. Então vamos novamente fechar os nossos olhos e vamos vibrar muita luz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar muita luz para toda a nossa humanidade e por todos os nossos irmãos de todos os reinos da criação. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que já têm a consciência na luz e também por aqueles que ainda têm dúvida ou vibram fora dessa luz, para que abram suas consciências e seus corações
e sigam o caminho do progresso, o caminho da verdade. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos, para que todos tenham paz, saúde, alegria e proteção. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos irmãos que estão desempregados, pelos lares que estão em desarmonia, para que a paz, a serenidade possam estar presentes. Vamos vibrar também com o auxílio do nosso irmão maior, Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, para que elas sejam transmutadas em remédio e nos auxiliem a nos curar de todos os nossos males. E vamos também vibrar agora pelos nossos irmãos necessitados de tratamento, onde à distância nós vamos emanar e encaminhar todos os tratamentos de todas as câmaras de passe, rogando a espiritualidade amiga que possa direcionar a todos esses nossos irmãos necessitados. Então nós vamos mentalizando agora as equipes de trabalho do P4A, as equipes de trabalho do P4B. Nos ligamos também aos irmãos que trabalham na câmara do P1, na câmara do P2, na câmara do CH e na câmara do tratamento P3B. Que eles possam cuidar de todos os nossos irmãos necessitados e que possam receber o tratamento necessário para o seu bem-estar, para a recuperação do equilíbrio, da saúde e da felicidade. E assim, com muita alegria e gratidão, nós agradecemos a atenção de vocês e vamos encerrar a nossa atividade de hoje com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus companheiros e amigos, muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos.